Você consegue imaginar um lugar tão estratégico que o rei de Portugal proibiu alguém de viver ali? Pois é, esse lugar existe e fica bem aqui, pertinho da gente. Esse lugar é a nossa Zona da Mata Mineira. Hoje, a de Minas Filmes convida você para uma viagem no tempo. Vamos descobrir como a Zona da Mata, que um dia foi um território proibido e coberto de mata virgem, se transformou no maior Eldorado do café no século XIX. E mais, vamos entender como as marcas desse passado, das riquezas fáceis e das decisões tomadas de cima para baixo, ainda se refletem nos desafios que a gente enfrenta hoje. E para deixar tudo ainda mais completo, vamos costurar essa narrativa com outros fios. Fios que nos conectam aos primeiros habitantes dessa terra e às perguntas que não querem calar sobre o futuro. Prepara aí o seu café, porque o bicho vai pegar. Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir e comentar. Pra gente entender tudo, precisa voltar para o tempo do ouro. Enquanto cidades como Ouro Preto e Mariana fervilhavam com a corrida do ouro, a nossa Zona da Mata ficou de fora dessa festa. Mas não foi por acaso. Deixaram o mal sentar e as crianças ficaram. Que show da Xuxa é esse? Que era chamada Região Proibida. Portugal estava obcecado em controlar cada grama do metal precioso para pagar suas dívidas, e a coroa percebeu algo crucial. A Zona da Mata, com suas matas fechadas e montanhas gigantescas, era uma porta de fundos perfeita. Se a região fosse povoada e ganhasse estradas, os mineradores poderiam escoar o ouro escondido por portos clandestinos. Um rapaz que estudou história e dizia que aquele era o descaminho. Aqui passava, era um caminho de rota de fuga, né? Para roubar ouro, e passava por aqui, pelas Minas Gerais, né? Os descaminhos da coroa portuguesa, né? E roubava o ouro. O ouro, então, passava quase que obrigatoriamente pelo porto do Rio de Janeiro, onde o rei podia catar seu quinto. Era o controle, puro e simples. A coroa entendeu que manter a Zona da Mata isolada era a melhor maneira de controlar a riqueza. O resultado? A região ficou intacta por mais de um século, esquecida, coberta de matas virgens e habitada apenas por aqueles que sempre estiveram ali. Foi uma espera longa, que durou até que um novo ciclo de riqueza se anunciasse no horizonte. Uma comitiva de Mariana, né, com a intenção de pesquisar a região, a Zona da Mata, né, para saber se a terra era fértil, se havia abundância de água e até mesmo se esses pequenos riachos tinham ouro, né? Então eles vieram descendo pelo rio Paraíba. Era um comitiva de aproximadamente 100 pessoas. E todos os afluentes ficavam um grupinho naquele afluente, ficava encarregado de pesquisar sobre aquele afluente se ali havia ouro, né, porque dos riachos era muito comum o ouro. E cada grupinho daquele recebia um nome. Um era os bandeirantes, outro era os bravos, né, outro era os desbravadores, outro grupinho era, né, e ali próximo de Além Paraíba ficou um grupo nesse riacho que tomou o nome de aventureiros, os aventureiros. O ouro fácil de encontrar nos leitos dos rios acabou. E aí, como num passe de mágica, outro ciclo começou. Com a chegada da família real ao Brasil em 1808, o café entrou em cena com força total. E os portugueses que vieram com a corte estavam desesperados. Queriam se recompensar das terras que tinham perdido e foram pedir ao príncipe concessões perto do Rio de Janeiro para plantar o café. E assim, a chave virou. O café desceu do Rio de Janeiro, atravessou o rio Paraíba e foi invadindo as terras férteis da Zona da Mata Mineira. Aqui, encontrou o que precisava para virar febre, um solo perfeito, com uma terra que depois de desmatada a floresta, era uma das mais férteis do país, e uma mão de obra abundante. Os escravizados, que ficaram livres ou foram liberados do trabalho nas minas. De repente, a região antes proibida virou um novo Eldorado. E o negócio foi rápido. Em 1822,
a região tinha cerca de 20 mil habitantes. Em 1872, esse número já tinha explodido para 254 mil pessoas. Em 1890, quase meio milhão. A origem de Senador Corte remonta no século XVIII. Os tropeiros que por aqui passavam transportando o café que ia para Chiador e de Chiador de trem para o Rio de Janeiro. O café era o grande responsável por aquele desmatamento todo dos morros e vales, mas também por fazer surgir e crescer cidades que a gente conhece tão bem. Leopoldina, Juiz de Fora, Mar de Espanha, Argirita, Santo Antônio do Aventureiro, Além Paraíba e, claro, Maripá de Minas. A questão do café, uma região propícia a isso, né? Montanhosa, aquela coisa toda, e começaram a vir, inclusive, né, esses italianos, né, que na verdade eles não formaram uma colônia, né, nem uma pequena colônia, coisa e tal, mas se dispersaram, mas começaram a formar seus lugares aqui, né, a sua vida aqui. E o Ouro Verde trouxe progresso de verdade. Em 1861, inauguraram a rodovia União Indústria, a primeira estrada pavimentada do continente. Em 1869, no dia 27 de junho, a estrada de ferro Dom Pedro II chegou aqui. A estação de Chiador, em Mar de Espanha, foi a primeira estação de trem construída em Minas Gerais. De repente, o café escoava muito mais rápido. As tropas e os carros de boi deram lugar às locomotivas. Em 1875, o trem chegou a Juiz de Fora. Em 1877, em Leopoldina. E em 1885, era a vez de Rio Novo fazer festa com a sua estação. Um verdadeiro sistema que conectou a Zona da Mata ao mundo. Mas antes de qualquer bandeirante, antes de qualquer sesmaria para o café, essas terras já tinham donos. Não donos no sentido de papéis, mas guardiões que viviam em harmonia com a mata. E esse fio da nossa história, por vezes, ficou solto. Os registros oficiais, é mais comum encontrarmos os primeiros europeus citados pelo nome. Os bandeirantes paulistas e depois os donos das grandes fazendas de café, que deixaram papéis e mais papéis nos cartórios. No entanto, a memória da terra e os estudos mais recentes nos mostram que essa nossa Zona da Mata era o lar de nações inteiras. Os puris, conhecidos como hábeis pescadores e caçadores. E os botocudos, termo usado pelos portugueses por causa dos botoques de madeira que usavam nos lábios e orelhas, além dos coroados e coropós, habitavam essa faixa de Mata Atlântica que vai do Rio Paraíba ao Espírito Santo. Para se ter uma ideia, hoje existe um importante documento chamado Protocolo Comunitário Biocultural do Povo Puri, feito pelo Movimento Indígena de Retomada Puri, da Zona da Mata Mineira, que é uma prova viva de que essa história não acabou. Aqui no canal, já fizemos um vídeo contando um pouco sobre os hábitos e costumes dos povos puris em Argirita. E aqui entra uma reflexão. Será que esses hábitos ecoam no nosso dia a dia até hoje? Quando penso na cozinha mineira, no angu, na broa de fubá, nos quitutes que a gente come com tanto prazer, é impossível não sentir um cheirinho dessa herança indígena. O costume de cozinhar tudo bem temperado, boa parte do que a gente ama na comida de vó, tem origem nessas culturas que vieram antes de nós. É como se a alma deles estivesse guardada nas panelas de barro e na simplicidade do nosso jeito de ser. Esse legado está aqui, vivo, na nossa forma de viver em comunidade, no nosso cuidado com a roça, no nosso jeito desconfiado mas acolhedor. A gente consegue identificar essas presenças no olhar, nos hábitos e principalmente na alma dos povos do interior da Zona da Mata Mineira. A história escrita pode ter se esquecido de anotar os nomes, mas a nossa cultura teimou em guardar a essência. A história nos ensina uma lição cruel, mas necessária. Toda vez que o ciclo de riqueza começa em Minas Gerais,
a paisagem se transforma e as comunidades pagam um preço. O ouro devastou montanhas, e o café simplesmente varreu do mapa a maior parte da Mata Atlântica que cobria nossa região. E a conta está chegando. Em fevereiro de 2026, a gente viu com os nossos próprios olhos a força da natureza. Juiz de Fora e Ubá foram as cidades mais atingidas. Só em Juiz de Fora foram 60 mortes e mais de 4.000 pessoas desabrigadas ou desalojadas. Em Ubá foram 6 mortes. Foi trágico. E o que a ciência nos diz? O estudo do Climameter, publicado agora em março de 2026, mostrou que as mudanças climáticas intensificaram essas chuvas extremas em até 20%. Não foi uma fatalidade, foi uma consequência. A região ficou mais quente. As temperaturas subiram entre 0,8 graus Celsius e 1,5 graus Celsius. E um dos fatores que potencializam essas tragédias é exatamente a impermeabilização do solo e a supressão das matas. O alerta desse El Niño eminente, né, já foi dado pela NOAA, e aí nas próximas semanas a gente já deve ter o acoplamento oceano-atmosfera, que é quando a atmosfera começa a responder a esse aquecimento do Pacífico Equatorial. A gente vai ver aqui no telão, né, a condição para a formação do El Niño, né? Então isso aqui é do dia 12 de maio, ou seja, é uma condição que o que está aqui dentro desse círculo, a gente está olhando a anomalia de temperatura de superfície do oceano. Então, tudo que está vermelho e amarelo é aquecimento, ou seja, já se configurando aí todo o sistema. Como o aquecimento está vindo de forma muito rápida, já nas próximas semanas a gente já deve ter aí os sinais do El Niño já impactando o clima na América do Sul. E agora, quando mal aprendemos a lidar com as consequências do passado, surge no horizonte um novo ciclo. O dos minerais estratégicos, as famosas terras raras. Sabe o que são essas tais terras raras? São um grupo de 17 elementos químicos difíceis de separar, mas essenciais para a tecnologia de ponta. São usados em tudo: carros elétricos, painéis solares, turbinas eólicas, celulares, mísseis. Quem domina as terras raras, domina o futuro tecnológico e energético do planeta. E adivinha quem tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo? Nós, o Brasil. E com destaque para Minas Gerais. Aqui, uma enorme jazida, formada dentro de um vulcão extinto, se estende por uma área de cerca de 750 km². É o chamado Projeto Colossus. A Viridis Mineradora adquiriu 100% dos direitos de exploração de elementos de terras raras em Poços de Caldas e desde então trabalha para colocar em prática o projeto que prevê a extração e processamento. A previsão é que o empreendimento crie aproximadamente 120 postos de trabalho. Nosso projeto é um projeto no momento de pesquisa para exploração de terras raras. Nós estamos terminando a pesquisa e licenciamento esse ano. Então é para a produção de elementos de terras raras, que é um dos elementos fundamentais aí na nova transição energética, né? As terras raras são essenciais para diversas aplicações industriais e tecnológicas. As terras raras são 17 elementos que compõem as terras raras e elas ocorrem juntas na natureza. Elas não são muito raras, mas muito dificilmente de serem mineradas economicamente. Então, Poços de Caldas é uma região que tem um depósito que permite a extração econômica desses elementos. É um dos melhores locais do mundo para isso. Parece uma bênção, não é? Mas a gente precisa perguntar. A região montanhosa de Minas Gerais, que já sofre com calor extremo, enchentes e deslizamentos, vai aguentar a mineração de materiais raros? Cada vez que a gente abre uma mina, a gente corre o risco de repetir erros do passado. Os impactos ambientais são pesados. A mineração de terras raras pode contaminar o solo e os rios, com metais tóxicos e até radioativos, além de devastar a vegetação nativa, o que piora ainda mais o aquecimento global. Antes de qualquer novo ciclo de mineração, a gente precisa de transparência, de respeito ao meio ambiente e de benefícios reais para quem sempre viveu aqui, porque no final das contas, o progresso de verdade é aquele que não deixa ninguém para trás. O que você acha?
A Zona da Mata deve abraçar esse novo ciclo de mineração? Ou a gente tem que procurar outro caminho, mais sustentável, mais cuidadoso? A de Minas Filmes volta em breve com mais história para contar. Até a próxima, pessoal!